No livro Taça de Luz, Chico Xavier psicografou em 1952, e é uma mensagem muito bonita de um ex-prefeito de Ribeirão Preto, chamado Camilo de Matos, que dá nome à rua, no Jardim Paulista, e ele fala o seguinte, foi uma carta psicografada, endereçada para o Papa, não para o vereador, mas para os familiares dele, que deram origem à unificação kardecista, e ele fala: meu caro Papa, Jesus nos ampare e abençoe. Dirigindo-me ao seu coração amigo, reúna em meu abraço fraterno os irmãos que o acompanham em nossas preces. Velhos companheiros da sementeira espírita cristã em Ribeirão Preto, continuemos, meu amigo, a oferecer quanto pudermos na extensão da causa do amor e da luz que nos irmana. A doutrina que nos congrega, em sua bandeira de paz, não resume tão somente um feixe de princípios filosóficos e religiosos, induzindo-nos à simples predicação. É programa avançado de serviço aos nossos semelhantes, convocando-nos aos mais altos testemunhos de boa vontade na aplicação do Evangelho Redentor. Enquanto nos demoramos na carne, deploráveis enganos e estranhas fantasias nos povoam a alma, inclinando-nos à perda de tempo, com pesado agravo de compromissos. Supomos, não raro, que a mera doutrinação nos baste ao soerguimento, ao levantamento. Excursionamos deslumbrados através das experiências admiráveis dos pioneiros e dos apóstolos do nosso ideal e enfileirando conhecimentos valiosos, mas inoperantes, quase sempre esquecem-nos da prática viva que compete a nós mesmos. E por isso, em muitas ocasiões, é necessário que a morte nos restitua a visão justa, reintegrando-nos no senso das proporções que os regalos da existência corporal frequentemente obscurecem no campo mais íntimo do nosso próprio espírito. A gente para um pouco essa carta, porque o que ele fala aqui, que quando a espiritualidade vê que não tem jeito, nós geralmente voltamos para a pátria espiritual. Emmanuel tem uma frase do livro Perante Jesus, que ele fala: toda vez que a justiça divina nos procura, no endereço exato de nossas faltas, para execução das sentenças que nós lavramos contra nós próprios, segundo a lei de causa e efeito, se nos encontra em serviço do próximo, manda a divina misericórdia que o pagamento seja suspenso por tempo indeterminado. Então todos nós somos devedores, muito devedores, absurdamente devedores. A gente não tem consciência, mas somos muito devedores. E cá estamos pagando nossa dívida de forma parcelada. Mas quando a espiritualidade vê que nós estamos realmente quitando tal dívida com amor, trilhando no caminho certo, é evidente que não faz sentido parar a nossa marcha com alguma doença e etc. Nós acabamos eliminando parte daquela dívida através do bem, ou diminuindo parte daquela dívida através do amor. Que vocês, companheiros abençoados da luz e da caridade, não necessitem de semelhante despertamento, ou seja, do arrebatamento da carne. Espiritismo é, antes de tudo, templo de renovação interior e instituto de trabalho constante, em cujas linhas é imprescindível assumir, cada qual de nós, as responsabilidades que nos cabem a benefício de nossa própria redenção. Que seria da ideia divina do reino de Deus sem braços dispostos a materializá-la? Poderíamos admitir a vinda do Cristo ao planeta simplesmente para a demonstração das virtudes sublimes que lhe exortam o Espírito glorioso? Será justo crer que a nossa doutrina de fraternidade surgisse no mundo apenas para descerrar a cortina que até agora esconde a vida universal à contemplação do homem, compelindo-nos ao êxtase improdutivo? Aqui, meu amigo, encontramos a nós mesmos, com estas perguntas fustigando-nos, castigando-nos, a mente atormentada. Compreendemos, então, que a permanência na carne, se não nos erguemos para a ação edificante com Jesus, não passa de inútil pesadelo que nada fizemos por reduzir ou romper. Quando puderem vocês, os felizes irmãos que ainda continuam em lide carnal, esforcem-se por merecer a ascensão às esferas mais altas.
No filme Nosso Lar, a gente vê o André Luiz volta para o plano espiritual e a mãe dele está num plano muito, mas muito superior, né? Ou seja, ele não tem contato direto com a mãe a hora que ele quer. Fala, mamãe, não consegue vê-la a hora que ele quer. É preciso que ele suba mais alto para ter esse contato. E é isso que ele quis dizer aqui. Quando puderem vocês, os felizes irmãos que ainda continuam na lide carnal, esforcem-se por merecer a ascensão às esferas mais altas. Do nosso lado estaremos a postos. Continuamos ombro a ombro, junto daqueles que se constituem nossos associados de luta salvadora. A morte não nos exonera do dever a cumprir. A transferência de plano não nos investe de milagrosos poderes à face da imortalidade. O destino é edifício que nós mesmos construímos para a nossa felicidade ou para o nosso infortúnio. O amor rege a vida, mas a justiça controla-lhe todas as manifestações. Urge, pois, aproveitarmos o tempo, como quem sabe que o minuto, essa frase é ótima, como quem sabe que o minuto é semente do século. Do que fizemos hoje, falará o amanhã, tanto quanto agora nos reflete o ontem. Sabemos que vocês combatem e sofrem no círculo das vicissitudes da terra, entretanto, meu irmão, é indispensável movimentar o arado de nossas obrigações, sem nos voltarmos para a retaguarda. Compadeçamo-nos dos que apedrejam, dos que perseguem as tarefas da boa vontade e dos que lançam o granizo do sarcasmo sobre as nossas plantações espirituais, quando trazemos no peito o coração sequioso de estímulo. Peçamos a Deus, peçamos a bênção do Senhor para todos os que procuram entravar-nos o passo, não só porque necessitam do socorro divino, mas igualmente porque carecemos de harmonia para atender aos imperativos de nosso esforço cristão. Refere-se você ao ginásio espírita, filho de tão elevadas aspirações, e sentimos-nos, quer dizer, ele sabia exatamente o que o Papa estava pensando, né? Refere-se você ao ginásio espírita, filho de tão elevadas aspirações, e sentimos-nos no dever de solicitar-lhe coragem na marcha de sempre. Reunamos nossas energias em torno dessa obra de profundo alcance para as nossas realizações. A educação é serviço básico de nossa fé. Sem aprimoramento e sem preparação, sem os sofrimentos e sem os sacrifícios do apostolado em favor do ensino, não devemos esperar o futuro sublimado com Cristo para a terra regenerada. Não obstante as dificuldades e os percalços da senda, prossigamos valorosos na confiança. Auxiliar a infância e a mocidade, garantindo-lhes o porvir aclarado e feliz, à luz do Evangelho, é construção a que não podemos fugir sem graves prejuízos para a nossa arregimentação doutrinária. E vocês, em Ribeirão Preto, vencendo óbices consideráveis, vão concretizando valiosos projetos de reerguimento do espírito popular. Não importa, meu amigo, que a incompreensão nos assedie com o menosprezo impensado. A ironia, por vezes, é a maneira mais cômoda de preservarmos a indiferença. Estamos convictos, porém, de que a bondade e o entendimento de nossa parte conseguirão aliciar as melhores expressões de concurso, até agora distantes. A perseverança no bem desintegra todas as sombras. Essa frase também é boa. Bastará que saibamos associar intrepidamente a coragem e o trabalho com paciência e com tempo. Não esmoreçamos, portanto. Recordemos que Jesus nos aguarda milênios e que, por isso mesmo, não temos o direito de desanimar ou desesperar. Rogo a você e ao nosso caro Bastos conduzirem o nosso pensamento amigo e confiante aos nossos companheiros de ideal e de luta, no abençoado trato de terra que o Senhor nos deu a lavrar, e reunindo todos vocês em nosso abraço de reconhecimento, amizade, alegria e esperança, somos o irmão e servidor de sempre, Camilo de Matos. O Camilo de Matos foi nosso prefeito, salvo engano, nos anos 40, e hoje é famoso, tem nome de rua. E há uma outra obra, que eu já não recordo o nome, do Chico, onde o espírito do René Olive Strang, o Renezinho, que faleceu no acidente automobilístico na rodovia Anhanguera em 1979, salvo engano também esse ano,
ele, através de cartas psicografadas, consegue resolver uma situação familiar muito importante. E ele cita na obra Camilo de Matos, dizendo que continua operante do outro lado. Esse é um livro um pouco mais recente do Chico, pois aquele jovem faleceu no final dos anos 70 ou começo dos anos 80. E hoje ele tem ele leva, né, o nome de uma avenida no Jardim Paiva. Então nós estamos falando de pessoas que continuam trabalhando do outro lado, né, e de espíritos que vieram para cá com uma missão, viveram como nós vivemos,